Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Na aula passada, a gente convidou vocês a fazer uma experiência, não foi? A experiência com as flores, com a água colorida. É claro que eu sei que deve ter gente que conseguiu fazer, porque conseguiu todos os materiais, mas teve alguém que, de repente, por um motivo ou outro, pela falta de um material ou outro, não conseguiu realizar a nossa experiência. Não tem problema, pessoal. Para tudo se dá um jeito, fiquem muito tranquilos. Numa próxima oportunidade, você tenta fazer essa experiência de novo, tá certo? Mas para a gente começar essa nossa aula, então nós vamos corrigir a página 33 do livro, que era relacionada à experiência. Na página 31, eu tinha o quê? Na página 31, eu tinha o texto instrucional indicando como é que era para fazer a experiência, certo? Isso era o texto instrucional. Mas lá na página 33, a gente tinha o quê? O relato dessa experiência, porque quando eu faço uma experiência, eu preciso relatar como é que foi o processo. Então, uma coisa é o texto de instrução da pesquisa, da experiência. Outro é o relato dessa experiência, onde eu vou contar o que de fato aconteceu durante e ao final da experiência. Então, vamos lá, né? Lá na página 31, então, vocês tinham que preencher. Como eu disse, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês conseguiu fazer a experiência, mas um ou outro pode não ter conseguido fazer. Então, essas questões, a questão A, a questão B, vai ficar muito de acordo com as respostas que vocês obtiveram, porque pode ser que de uma experiência para outra tenha tido um resultado diferente. Então, o que nós vamos corrigir é a parte de baixo, é o registro, tá certo? Então, a primeira coisa, olha lá. A flor colorida, registro do experimento. Então, a data que vocês fizeram o experimento, né? Então, isso não tem como corrigir, porque é a data que cada um fez. Nem todo mundo fez no mesmo dia. Quem foi o adulto que te acompanhou nessa experiência, né? Quem foram as outras pessoas que também participaram da experiência? Isso é de cada um, é uma resposta pessoal. Agora, vamos lá, né? Ele dizia assim... O professor, na verdade, é o adulto. Então, aqui vai o nome do adulto, né? Ou, no meu caso, eu posso colocar aqui o meu nome. Então, por exemplo, Luzilete, né? Então, a professora Luzilete colocou uma flor. Que cor que era essa flor que eu tinha que pôr lá no vaso? A cor era branca, não é isso? Então, olha lá. A professora colocou uma flor branca. Mas é uma flor branca, que poderia ser uma margarida, poderia ser um cravo, poderia ser uma palma. Lembra que lá no texto de instrução eles davam sugestões, né, de que flores que poderiam ser? Então, colocou uma flor branca, que poderia ser qualquer uma daquelas flores, certo? Dentro do copo com água azul, que uma água tinha que ser azul. E a outra flor, que também tinha que ser que cor? Branca, né? Dentro do copo de cor vermelha, não é isso? A gente tem o azul e a água vermelha. Aí dizia lá que depois de quanto tempo? A gente tinha que deixar quanto tempo a flor lá naquela água? 2 horas. 2 horas. Né? E aí, depois de 2 horas, as flores, o que aconteceu com cada flor? O que aconteceu? Ficaram da cor da água, né? Da água de cada vaso, porque uma tinha a cor vermelha e outra tinha a cor azul. Então, a flor que ficou na água vermelha ficou vermelha e a flor que ficou na água azul ficou azul, né? Então, cada flor ficou da cor da água. Certo, pessoal? Podemos encerrar aqui essa tarefa? Sim, né? Então, outra coisa, desculpa, gente, olha lá. Isso aconteceu por quê? Por que será que as flores ficaram coloridas? Porque o que o caule da planta faz? Suga a água. Então, o caule da planta sugou a água colorida e levou até onde? Até as pétalas. Muito bem, então vamos lá. Isso aconteceu porque o caule da flor sugou a água colorida e levou até as pétalas.
isso. Por isso é que elas ficaram coloridas, tá certo? Então vamos lá, né? Agora sim, nós vamos voltar lá na página 31, onde tinha o texto de instrução. Então agora nós vamos falar, nós já sabemos que ele é um texto científico, né? Mas nós vamos falar agora das características desse texto, do formato desse texto, da estrutura desse tipo de texto, quando eu falo de texto instrucional. Será que texto instrucional é só texto de experiência? Não. Como texto instrucional, a gente vai ter lá a bula do remédio, a gente vai ter o manual do equipamento eletrônico que o pai ou a mãe comprou para casa, a gente vai ter a regra de um jogo, não é? São tipos de texto instrucional. A receita de um bolo, não é? A receita de como se fazer um brinquedo, tudo isso é texto instrucional. E o texto instrucional, ele trabalha com itens, estão vendo? Que não é um texto corrido, que é uma palavra do lado da outra, grandes frases com parágrafo, não é nada disso. A gente trabalha com itens, estão vendo? Cada bolinha dessa é um item. Então, vamos lá. Vamos lá. Como a planta se alimenta? Esse é o título do experimento, não é isso? Então, mesmo sendo um experimento, um texto instrucional, ele tem um título. Olha lá. Como a planta se alimenta. Aí, em seguida, tem lá os materiais necessários. Se é uma experiência, eu vou precisar de alguns materiais para fazer essa experiência. Então, eu tenho lá 2 copos transparentes, corante alimentício vermelho, corante alimentício azul, 2 flores brancas, que poderiam ser rosa, cravo ou palma, água, colher, tesoura e régua. Estão vendo lá? Então, depois dos materiais, tinha o procedimento, que é o como fazer. Se fosse uma receita de bolo, ia estar lá, como fazer. Se fosse a receita de construção de um brinquedo, ia estar lá, como fazer. Como é relato de experiência, a gente chama de procedimento. E aí a gente tem lá, 1, coloque a água nos 2 copos. 2, coloque 30 gotas de corante alimentício azul num dos copos. 3, coloque 30 gotas de corante alimentício vermelho no outro copo. 4, misture bem o corante e a água. Use a colher para isso. 5, corte com a tesoura os caules das flores, deixando-os com cerca de 15 centímetros. Use a régua para medir. Retire as folhas também. Coloque cada flor em um copo de água. Aguarde 2 horas e registre o resultado. Observação: o corte das hastes deve ser feito pelo professor. Certo? Então, isso é um texto instrucional. Muito bem. Então, agora a gente vai lá para a página 32 para a gente responder as questões e, claro, toda vez que eu vou resolver questão relacionada ao texto, o que eu tenho que fazer? Tenho que estar sempre voltando ao texto para ter certeza que as minhas questões estarão corretas, exatas, não é isso? Olha lá então. Qual a função de um texto como que está na página anterior? Então, todo texto tem uma função. E a pergunta aqui é qual que é a função daquele texto da página anterior? É ensinar como fazer um experimento ou mostrar o que acontece quando se faz um experimento? Qual que é a função daquele texto? É ensinar como fazer o experimento ou saber o que acontece quando eu faço o experimento? Ensinar como se faz um experimento. É um texto instrucional. O texto instrucional, ele sempre ensina a fazer alguma coisa. Então, ensinar como se faz um experimento. Isso é o texto anterior, né? Número 2, olha lá. O texto está dividido em 2 partes: materiais necessários e procedimentos. O que aconteceria se não tivéssemos a primeira parte? Vamos voltar lá no texto? O que aconteceria se não tivesse aqui descrito os materiais que a gente precisa para essa experiência? O que ia acontecer? A gente ia ter só aqui, ó. Coloque água nos 2 copos, coloque 30 gotas de corante alimentício num dos copos, 30 gotas de corante alimentício no outro copo.
Como é que a gente ia fazer essa experiência? Como é que a gente ia saber que material a gente precisa? Será que ia ser fácil? A gente até poderia conseguir fazer. O problema é que sem os materiais, sem saber exatamente os materiais que a gente ia precisar, a gente ia ter que fazer uma coisa de cada vez. Então a gente chegava lá, coloque água nos 2 copos. Então eu ia pegar 2 copos e ia botar água. Não diz quanto de água, mas botei água. Aí diria lá, coloque 30 gotas de corante alimentício azul num dos copos. Então eu ia escolher um dos copos, botar o corante azul. Depois, 30 gotas de corante alimentício vermelho no outro copo. Mas imagine que eu não tenho listado antes o que eu ia precisar. Já imaginou quando eu lesse aqui, ó, coloque água nos 2 copos? O que eu ia ter que fazer? Ia ter que ir lá, procurar 2 copos para daí poder colocar água. Aí dizia assim, coloque 30 gotas de corante alimentício. Tá, eu já coloquei o copo. E se eu não tivesse o corante alimentício em casa? E se eu não tiver acesso? Eu poderia ter comprado antes, poderia ter adquirido de uma outra forma, não poderia? Mas eu sabia que eu ia precisar usar o corante? Não sabia. Então, como que ia ser se não tivesse no texto a primeira parte? Será que ia ser fácil? Será que ia ser difícil? O que vocês acham? Muito provavelmente ia ser muito difícil, né? Por quê? Porque aí eu ia me deparar com situações em que eu não ia ter o equipamento, ou que eu não ia ter o material para fazer, a minha experiência ia ficar incompleta, não é isso? Por exemplo, imagine quando eu chegasse nas flores lá, ó, quer ver, ó? Tá, aí tudo bem, eu revirei a casa, fui no vizinho, bati na casa do vizinho, consegui o corante. Tudo bem, resolvi o problema do corante. Aí eu vou lá para o outro passo, que é lá, ó. Corte com a tesoura os caules das flores. Que flores? Né? Que flores? Eu não sabia que ia precisar de flores. Então, vendo a importância que é ter um texto, a primeira parte, então vamos ver o que diz o texto lá. Ó. O que aconteceria se não tivéssemos a primeira parte, então? O que ia acontecer? Seria muito difícil realizar a experiência, não é isso? Seria muito difícil realizar a experiência. Ponto. Sem contar o tempo que a gente ia demorar, né? Porque cada vez que eu precisasse de uma coisa, eu ia ter que correr atrás. Então, olha lá. Procedimentos são ações. Observe que elas aparecem numeradas. Olha lá no nosso texto, vamos voltar lá no nosso texto. O procedimento ele aparece numerado, ó. Eu não posso fazer de qualquer ordem, eu tenho que seguir esta ordem aqui, a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ordens, 8 passos para fazer ali, né? Aí olha lá, o que pode acontecer se não seguirmos a sequência dada? Vamos ver. Vamos ver se em vez de eu começar colocando água nos copos, eu resolvesse, quer ver? Deixa eu escolher uma aqui. Eu resolvesse cortar com a tesoura os caules das flores, deixando cerca de 15 centímetros. Use a régua para medir. Tá, cortei. Faço o que com essa flor agora? Ah, eu decidi que agora eu quero ir lá para o passo 2. Coloque 30 gotas de corante alimentício azul num dos copos. Então a flor já ficou lá no canto. Agora eu vou fazer outra coisa que é misturar água no copo. E aí eu quero ir lá para a última. Aguarde 2 horas e registre o resultado. Que resultado? Do quê? Não é? Eu fiz alguma experiência? Não fiz, não é? Então é por isso que eu tenho que seguir o passo a passo. Então olha lá. O que pode acontecer se não seguirmos a sequência dada? Poderemos o quê? Não obter o resultado esperado, não é isso? Então vamos lá? O que pode acontecer se não seguirmos a sequência dada? Poderemos não obter o resultado esperado. Ponto. Não é isso? Vamos lá? Releia as instruções a seguir. Coloque água nos 2 copos. A palavra sublinhada é um verbo, ou seja, nesse texto ela indica a ação a ser feita. Que outras palavras do texto indicam ações? Copias. Isso aqui é muito importante, gente. Para a gente saber quando é um verbo, o verbo ele tem a ver com uma ação, com um movimento,
com algo que não está parado, né? Que você vai ter que se movimentar. Então, por exemplo, coloque, né? Coloque, ele me dá a ideia de movimento. É um verbo, então, um verbo de ação. Então, vamos ver lá, tá pedindo para a gente escrever que outras palavras do texto indicam ação. Então, vamos lá. Então, coloque, misture, corte, retire, aguarde. Estão vendo? São palavras do quê? De ação. São verbos que indicam uma ação. Então, vamos escrever lá. Ah, aqui, ó. A professora esqueceu aqui, ó. Por que as ações aparecem numeradas? Por que as ações aparecem numeradas? Porque elas indicam a sequência em que o procedimento deve acontecer. Isto, muito bem. Então vamos continuar lá. Releia as instruções a seguir, né? Coloque águas nos 2 copos. Então vamos ver lá. Que outras palavras aparecem lá no texto que são verbo? Então, além do coloque, que já está lá, outras palavras. Olha lá. Misture. Misture é uma dessas palavras. Corte. Retire e aguarde. Normalmente, no experimento, essas palavras são as que aparecem primeiro em cada uma das etapas do procedimento, porque elas indicam o que você tem que fazer, qual é a ação que você tem que ter, tá bom? Vamos lá. Deixa eu me organizar aqui no meu livro. E olha lá que importante. Essas palavras são importantes nos textos instrucionais, porque indicam o que deve ser feito, né? O que deve ser feito. Então, pessoal, como é que foi a aula de hoje? Ficou claro para vocês o que é um experimento? O que é um procedimento? Ficou claro que o texto instrucional, que indica uma experiência, ele precisa ter as duas partes, né? Tanto os materiais quanto o procedimento? Então é isso, pessoal. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula para a gente continuar esse assunto, tá bom? Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau!